Olá pessoal da Placar TV, de volta na noite desta quinta-feira com mais um comentário de uma partida do Campeonato Brasileiro deste ano de 2023. A vitória do Santos, 2-1 diante do Coritiba na Vila Belmiro, numa Vila Belmiro de muita chuva, mas o Santos conseguiu fazer a vitória. Jogou bem? Eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na Placar TV, e não se esqueçam, se inscrevam, dê seu like e acione o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente vai soltar o novo vídeo. Santos venceu. Jogou bem? Não jogou bem. Não jogou bem. Jogou contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, um time muito frágil, que é o Coritiba, um time que jogou o segundo tempo inteirinho com um jogador a menos, e nem assim o Santos conseguiu construir uma vitória convincente. A vitória foi construída na base do sufoco, da garra, do coração, da força de vontade, mas sem brilho algum, Técnico Marcelo Fernandes, bastante equivocado na escalação do time, o Coritiba com um jogador a menos, eles insistindo com 3 zagueiros, ao invés de colocar um jogador mais pelo lado direito, o Patati, o próprio Max Silveira, deixou o lado direito completamente abandonado e o Santos era um time muito previsível, jogando só pelo lado esquerdo. Aliás, foi do lado esquerdo que acabou saindo o gol da vitória, numa ótima jogada do Soteldo, o cruzamento perfeito, a cabeçada do Marcos Leonardo, que fez o seu 13º gol no Campeonato Brasileiro, 3 a menos do que o Tiquinho Soares, que é o artilheiro da competição, o Tiquinho, que é do Botafogo, que tem 16 gols. Bom, isso foi o lado do Santos, não jogou bem, valeu pelo resultado, valeu pelos 3 pontos. Com esse resultado, o Santos sai da zona do rebaixamento, deixa o 18º lugar e vai para o 16º. Agora com 2 pontos a mais do que o 17º, que é o Goiás, que tem 31. Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro são os 4 que, se nesse momento terminasse o campeonato, seriam rebaixados. O Santos sai, mas no final de semana vai ter um compromisso muito difícil pela frente. O Corinthians, que foi ontem até Cuiabá e bateu o time da casa por 1-0. O Corinthians também que está brigando lá embaixo, assim como o Santos, para evitar o rebaixamento. O Santos não costuma jogar bem contra o Corinthians. Seja na Vila Belmiro, seja na Arena de Itaquera, ele não costuma jogar bem. É um jogo muito difícil. Se o Santos conseguir beliscar um pontinho lá, vai ser de grande resultado. Sem dúvida que sim. O ponto negativo nesse jogo, Santos e Coritiba, ficou por conta da arbitragem do Wagner Nascimento Magalhães. Um péssimo árbitro, péssimo árbitro. O gol do Coritiba foi marcado por um pênalti pelo Robson, que não existiu. Não foi. A regra do jogo é bem clara, que me disse o outro lá. É bem claro. O jogador ele encosta. Ele não fez bloqueio e também não estava vendo a bola. E o braço dele abriu de maneira natural. Não era uma maneira que vinha a impedir. E repito, ele estava de costa. Não fazia bloqueio algum. Porque a bola que bateu no Slimani, ela não ia em direção ao gol. Ela estava saindo, então, portanto, não houve um bloqueio. Então, não foi pênalti. Para piorar, o pessoal do VAR anulou um gol que, para mim, foi legítimo do Marcos Leonardo. Aliás, um golaço. Seria a vitória do Santos de 3-1. Então é isso, gente. O Santos venceu, sai da zona do rebaixamento, tem 3 pontos em relação ao Goiás, que é o primeiro do Z4, 33 contra 31, mas não jogou bem. Não jogou bem. Teve vontade, teve força, a torcida mais uma vez aplaudiu, incentivou demais, mas valeu apenas pelos 3 pontos. E o Coritiba fica agora com 20 pontos, está a 13 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o time do Paraná praticamente dá adeus a qualquer possibilidade de se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Matematicamente tem chance, mas no próximo final de semana, por exemplo, vai até Porto Alegre visitar o Internacional, que bateu na noite desta quinta-feira o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, por 2-1. A missão dos curitibanos é muito ingrata, muito difícil. A do Santos, não menos, ganhou, mas continua numa situação muito difícil, até porque não jogou bem.